Uma bebê de apenas 10 meses morre de uma forma trágica. Em poucas horas, o Brasil inteiro já tinha encontrado os culpados. 2 homens foram presos, uma mãe foi apontada como negligente e milhares de pessoas fizeram um julgamento implacável nas redes sociais. Mas e se a história não fosse exatamente como todos imaginavam? Nesse vídeo você vai entender passo a passo o que realmente aconteceu com a pequena Helena, o que as primeiras suspeitas indicavam, o que revelou o laudo oficial da perícia e por que esse caso se tornou um dos maiores exemplos dos perigos do julgamento precipitado. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer o caso da bebê Helena. Gente, o caso da bebê Helena inundou as nossas redes sociais. Assim, foi uma notícia que pegou todo mundo, assim, de uma forma muito forte, porque foi impressionante, foi muito impressionante como tudo aconteceu e como as coisas foram apresentadas. Então, pra gente, nós acordamos com a notícia trágica e terrível de uma bebezinha de apenas 10 meses ter perdido sua vida e possivelmente teria sido até abusada. Então, essa era a notícia, essa era a matéria que estava estampando todos os portais, todos os jornais, enfim, notícias em todos os lugares. Só que aí, dias depois, a gente conseguiu entender o que de fato aconteceu. Então, eu vou contar essa história impressionante e vou apresentar para vocês tudo que sabemos até aqui e já sabemos muita coisa. O caso eu não diria que está encerrado, porque ainda vão haver os julgamentos, Mas a gente já sabe aí exatamente como tudo aconteceu. Vou começar então contando a história da pequena Helena. Ela tinha apenas 10 meses de vida, gente. Uma bebezinha. E ela era fruto do relacionamento do Erivaldo Almeida e da Isabelle Rodrigues. A idade do Erivaldo eu não consegui, gente, eu pesquisei bastante, mas não consegui descobrir a idade dele. Mas a Isabelle, eu vi que ela tem aí aproximadamente 29 anos. Os dois também são pais de um menino de 3 anos chamado Heitor. E o casal aí ficou junto no total aí de 5 anos e fazia um pouco menos de 2 meses que eles haviam se separado. Eu vi uma entrevista do advogado da Isabelle e ele disse que ela tem 4 filhos e que inclusive um deles é autista. Então eu acredito que esses 2 filhos sejam frutos aí de um outro relacionamento. Então ela já tinha 2 filhos e com o Erisvaldo ela tinha aí o Heitor de 3 anos e a pequena Helena de apenas 10 meses. Bom, não tem muito o que dizer da vida do casal, a não ser que eles estavam separados. Então vamos direto agora para o dia do ocorrido. No dia que tudo aconteceu, a Isabelle conta que ela passou o dia inteiro com a Helena. Eles estavam numa festa que tinha piscina. Eles estavam comemorando o aniversário do avô e do tio da Isabelle. Então, assim, foi um dia muito legal. Elas aproveitaram muito a piscina juntas. Depois da festa, a Isabelle, ela conta que elas foram para a casa dela. Lá, ela tomou umas cervejas, mas sempre com a menina no seu colo. Ela disse que não se afastava da menina de forma alguma. A bebê, ela amamentava ainda, no peito. Então, ela diz até que ela não comia muitas outras coisas, apesar de ter 10 meses, A base mesmo da alimentação dela era a amamentação. Então, ela sempre estava com a Helena. E ela falou que nesse dia não foi diferente, na casa dela mesma, ela tomando ali a sua cervejinha, ela estava sempre com a bebê no colo. Depois disso, ela foi convidada para um after, sabe, gente? O after é aquela festinha depois da festa, sabe? E esse after seria em um apartamento. Quem convidou a Isabelle para ir nesse after, nesse apartamento, foi o Roberto Levi Oliveira Magalhães, de 26 anos, conhecido como Levi. Ele era amigo de infância do irmão da Isabelle. O convite era para ir para o apartamento do primo do Levi, chamado Francisco Raí Magalhães, de 22 anos, mais conhecido como Raí. E a Isabelle estava conhecendo mais assim, intimamente, o Raí, entendeu? Eles não eram namorados, tá? Eles eram ficantes. Então, eles vão lá para o apartamento, vai a Isabelle com a sua bebê Helena, vai também o seu irmão, que se chama Vitor, e a sua cunhada, além do Levi
e do Raí. A Isabelle afirmou que a Helena estava bem, saudável e que permaneceu próxima dela durante a maior parte do tempo. O tempo todo ela ficou com a filha. Ela conta que eles ficaram lá no apartamento conversando, bebendo, que os outros estavam bebendo, né? E que eles também estavam jogando banco imobiliário. E aí, lá pelas tantas, a bebê Helena dorme no colo da Isabelle e ela decide ir se deitar com a criança. Ela então vai para um quarto, que era o quarto que estava com o ar-condicionado funcionando. Nesse quarto, já estava deitado na cama o seu irmão. Então, ela deita com o seu irmão ali junto na cama, junto com a Helena também. Nesse momento, a cunhada dela, vendo ali que os três já estavam ali acomodados na cama, ela decide ir se deitar num outro quarto, que era um quarto aí que estava com o ar-condicionado quebrado. Só que o irmão da Isabelle, vendo aquilo, ele chama a esposa e fala para ela ir se deitar com eles, porque ele não queria que ela ficasse sozinha no outro quarto. Então, ela vai, só que daí seriam 4 pessoas deitados na cama. E aí a Isabelle viu que aquilo não ia dar certo, então ela se levanta e ela estende uma rede, que ela fala que ficou embaixo do ar-condicionado, e ela coloca a pequena Helena para dormir nessa rede. Mas aí, por conta do ar-condicionado, a bebê Helena começou a tossir muito. Então a Isabelle se levanta, pega a Helena e vai para a sala dar de mamar para ela. A Helena fica bem, ela mama bastante, dorme novamente. E aí, por conta do ar-condicionado, a Isabelle decide ir se deitar naquele outro quarto que estava com o ar-condicionado quebrado. Então, ela se deita com a menina em seu braço, ela coloca a bebezinha aqui nessa posição no braço dela, com a criança no meio da cama. A Isabelle conta que já tinha o costume de dormir assim com a bebê, pois aí era mais fácil de dar o peito caso ela acordasse. E aí, nesse momento, o Levi entra no quarto e a Isabelle vai e pede um copo de água para ele. Eu não entendi bem, mas não tinha a água no apartamento, a água tinha acabado, só tinha um restinho. E ele pega, põe esse restinho num copo, leva para ela, ela toma a água. E aí, gente, nesse momento, o Levi, que estava completamente bêbado, ele simplesmente cai na cama, deitado de bruços, e ali ele ficou. Então, fica ele de um lado da cama, a bebê Helena no meio e a Isabelle do outro lado. E esse é o pior cenário para um bebê dormir e todo mundo sabe disso, gente. São centenas de casos todos os anos de bebês que morrem sufocados por dormirem na cama junto com os pais. Dormindo, a pessoa não vê, não tem noção, muitas vezes se mexe e acaba deitando em cima da criança. E aí, gente, que a criança simplesmente para de respirar. Como que você respira com um peso todo em cima de uma criança? Isso todo mundo sabe e, infelizmente, é uma fatalidade que acomete muitas famílias. E a Isabelle pensou nisso, gente. Quando o Levi ele se deita ao lado delas, ela teve a preocupação de que algo poderia acontecer ali com a sua filha. Então, ela vai até a sala e pede ajuda para o Raí. Ela pede ajuda para ele mover ou tirar ali o Levi da cama. O Raí vira para ela e diz a seguinte frase, gente. Não, mulher, não se preocupe. Ele está tão bêbado que não vai nem se mexer. E a Isabelle, infelizmente, confiou nisso. Ela retornou para a cama e dormiram dessa forma. A Isabelle de um lado, a bebê Helena no meio e do outro lado, o Levi. E aí, quando a Isabelle acorda, é esta cena que ela vê. A menina não estava mais na posição vertical, assim, na cama, na posição normal na cama. Ela estava na horizontal, ela estava atravessada na cama. Os seus pezinhos estavam encostados na Isabelle e a sua cabecinha estava embaixo dessa parte aqui do ombro, né, e das costas do Levi. Então, o Levi colocou essa parte do corpo aqui em cima da cabeça da bebê. A Isabelle, vendo aquela situação, naquele momento ela já pega a filha, muito assustada, muito nervosa, gente. A bebê estava, infelizmente, ela não estava respirando. E uma coisa que a Isabelle fala é que, assim, a bebê não chorou. A bebê não fez nada. Ela disse que ela estava sã, que ela não estava bêbada. E se a bebê tivesse chorado, ela disse que ela teria acordado. Então, que não houve nada, não teve um barulho que sinalizasse para ela que estava acontecendo algo com a sua filha ou que tinha acontecido ali algo com a sua bebê.
Mesmo ela vendo ali a bebê debaixo do Levi, ela imaginou que a bebê tivesse engasgado, então que ela possivelmente estava sem respirar por ela ter engasgado. E isso é um outro acidente recorrente, um acidente muito comum de acontecer com bebês, que é, né, dar o mamar ali e já colocar o bebê para deitar sem arrotar. Muitas vezes, né, eles regurgitam, o leite volta e aí eles se engasgam ou o leite vai pro pulmão. Isso aconteceu com uma prima minha, né, que era recém-nascida, e a enfermeira no hospital deu de mamar para ela e já colocou ela para deitar. E, gente, é questão, assim, de pouquíssimos minutos. Essa enfermeira, ela só virou de costas, foi resolver alguma coisinha ali minutinhos depois, quando ela voltou. Essa minha priminha já estava morta. Então, realmente, assim, pra morrer engasgado, gente, é muito rápido. E isso acabou de acontecer comigo. Recentemente, agora no Jogo do Brasil, nós estávamos lá para assistir o jogo, né? E nós estávamos fazendo churrasco. E eu acabei me engasgando com um pedaço de carne e eu pude sentir isso na pele. Se o meu irmão não estivesse lá e ele é apto a fazer a manobra de desengasgo, eu não sei se eu teria sobrevivido, o que teria acontecido comigo. Então, assim, engasgar é algo muito sério. E foi isso que a Isabelle pensou. Ela, segundo ela mesma, ela vendo a bebê ali debaixo do homem, debaixo do Levi, ela acreditou que talvez a menina tivesse engasgado. Ela imediatamente começa a gritar, a chamar pelo seu irmão. Em algum momento também um resgate é chamado, não sei se pela Isabelle, pelo irmão dela, enfim. Mas o resgate, os bombeiros, eles foram sim acionados. O irmão dela, quando levanta, o Vitor, né, que ele vê aquela situação, ele imediatamente levanta, pega a bebê no colo e eles vão em direção ao estacionamento para pegar o carro para ir socorrer a criança. Aí ele só pensava em socorrer a pequena Helena. Só que quando ele chegou no estacionamento, ele viu que ele tinha esquecido a chave no apartamento, de tanto nervoso diante da situação, né? E ele volta para pegar a chave e quando ele retorna para o estacionamento, os bombeiros já haviam chegado, então foi tudo muito rápido. Eles já estavam atendendo a bebê e eles viram que não era uma coisa que dava para resolver ali, então não era um engasgo que simplesmente eles conseguiam desengasgar a criança ali, o bebê ali. Então, eles vão e socorrem ela e levam a criança, né, para uma unidade de saúde. Mas, infelizmente, a pequena Helena já chegou ao hospital sem vida. Não foi possível fazer uma reanimação. Então, ela é ali examinada pela médica. A médica identifica que não tem mais nada para se fazer. Examina o corpinho da menina. E, nesse momento, esta médica que atendeu esta emergência, ela identifica na bebê. A bebê, ela tinha defecado, né, na fraldinha ali e durante o exame ela percebe algo errado no ânus da bebê. E, inclusive, que teria um pouquinho de sangue, tinha as fezes ali. E assim, gente, é extremamente comum quando o corpo, ele entra em óbito, automaticamente as fezes são liberadas. Isso é muito comum de acontecer, e foi o que aconteceu com a bebê. Só que ela percebeu ali essa anormalidade no ânus da bebê, e ela prontamente, e de uma forma muito correta, né, ela reportou isso. E, segundo a Isabelle, a médica teria dito para ela assim: mãezinha, tem uma abertura no ânus da sua filha com um pouco de sangue. A gente não pode afirmar que isso foi um abuso. Só quem pode confirmar é o IML. Então, sim, a suspeita da médica era de que algo tinha acontecido com a bebê e que possivelmente ela havia sido abusada. Então, ela vai, reporta essa situação. E isso é muito importante, gente. Assim, a médica, ela está correta, assim. Se ela tem qualquer tipo de suspeita, ela tem que relatar. A gente conhece muitos casos de que a pessoa simplesmente não toma nenhuma atitude e coisas piores acontecem. E ela não. Ela viu algo de errado, ela foi e tomou uma atitude. E isso está corretíssimo. Então, diante de tudo aquilo ali, claro, uma investigação ia começar. A bebê seria levada para
para fazer um exame de autópsia. E diante aí dessa suspeita, a polícia, que já tinha sido acionada, mesmo antes de ser feito o exame, de ter aí um laudo de confirmação de qualquer coisa, mas a polícia já é acionada, eles vão imediatamente para o apartamento e chegando lá, gente, o Levi estava simplesmente na mesma posição, dormindo na cama. Ele estava, assim, praticamente desmaiado de tão bêbado. A polícia teve muita dificuldade de fazer o cara acordar e levantar. Ele, então, não estava sabendo de nada, nem imaginava o que tinha acontecido, mas aí, diante da suspeita de abuso, os 2 homens foram presos, o Levi e o Rai, e, segundo a investigação, os 2 apresentavam sinais de embriaguez quando foram conduzidos à delegacia. As prisões em flagrante foram posteriormente convertidas em prisões preventivas pela Justiça do Ceará. E aí, a notícia do caso foi divulgada. Imagina, né, como eu disse, saiu em todos os meios de comunicação e redes sociais que uma bebê de apenas 10 meses, supostamente, teria sido vítima de um abuso íntimo seguido de morte. As imagens e os nomes dos 2 homens investigados passaram a circular intensamente nas redes sociais e em veículos de imprensa, acompanhados de acusações de que eles seriam autores de um crime sexual. E o ataque nas redes sociais foi tão grande, gente, que o advogado da Isabelle chegou a dizer que tanto ela quanto os outros 2 foram assassinados nas redes sociais. A repercussão foi muito grande. Uma colega, ela me mandou esse caso no Instagram, eu ainda não tinha visto, e assim, todos estavam indignados, ela estava muito indignada, me mandou o caso e falou, olha, faz esse caso porque a gente quer saber o que aconteceu, né, levanta mais informações, e foi isso que eu fiz, eu já fui começar a investigar, a fazer um roteiro, né, sobre o caso, porém, eu sabia que em poucos dias a autópsia, o resultado do exame sairia, e eu preferi esperar entender melhor como as coisas tinham acontecido para trazer o caso de uma forma mais completa. E em poucos dias, em cerca de 5 dias, o laudo saiu. Mas esse tempo foi suficiente para todos condenarem tanto a mãe quanto o Levi e o Rai. O pai da menina, o Erisvaldo, também se pronunciou. Ele disse que soube da morte da filha enquanto ele retornava de uma viagem. Ele disse que no primeiro momento a Isabelle falou para ele que a criança havia sido asfixiada com um lençol. Então, foi essa explicação que ele teve ali, né, quando ele teve a notícia. E em uma entrevista ele disse que estava em choque e não entendia como aquilo tinha acontecido. O pai da criança, claro, gente, ficou revoltado. Ele foi para as redes sociais, deu entrevista, falou um monte de coisa. A Isabelle também acusa ele de muita coisa. Mas assim, eu não vou entrar nesta parte da história, tá? No que tá acontecendo, no que eles se acusam mutualmente ali, né? O pai da criança e a mãe da criança, o motivo da separação. Isso aí eu acho que não vem aqui ao caso para o contexto do que aconteceu com a pequena Helena. É um caso recente, então não tem como a gente especular o que aconteceu, sabe? A gente tem que se ater mais aos fatos, ao que a gente tem pelo menos um pouco de certeza que aconteceu. Então, assim que o caso acontece, que o óbito é declarado, imediatamente os 2 são presos e o caso começa a ser investigado. O principal exame era a autópsia, que seria realizada pela perícia forense do estado do Ceará. A defesa do Rai declarou que eles estavam acompanhando as investigações com absoluta confiança no trabalho das autoridades competentes. Segundo a advogada do Rai, ele se submeteu voluntariamente à coleta do material genético e afirmou que ele não esteve no mesmo quarto que a criança, que a bebê, em momento algum. Então, assim, o Rai, gente, ele estava muito convicto que ele não tinha nada a ver com isso. E ele, de pronto, estava ali disponível para ajudar em tudo das investigações. Como eu disse, o Brasil parou com este caso, o povo revoltado e assim todos desejando o pior para aqueles 2 homens que seriam aí supostamente os abusadores e assassinos da pequena Helena. E aí que tivemos uma grande reviravolta nesse caso. O laudo oficial da perícia forense do estado do Ceará, realizado pelo perito Júlio Torres, ele concluiu que a bebê Helena, de apenas 10 meses, não havia sido vítima de violência
íntima. A causa da morte foi apontada como asfixia mecânica indireta, possivelmente decorrente de um adulto ter deitado sobre a criança acidentalmente. Foram realizados exames sexológicos e laboratoriais, não encontraram vestígios de sêmen, de DNA dos investigados ou laceração anal, contrariando as suspeitas iniciais levantadas pela médica que atendeu a bebê durante o atendimento. Durante o atendimento, sim, a médica constatou algo diferente no ânus da bebê, mas aí o perito explicou que o sinal observado, aquilo que ela observou ali na região, se tratava de uma leve dilatação anal, algo comum de acontecer devido ao relaxamento dos esfíncteres após o óbito. E aí vocês podem pensar, mas a médica viu errado? Ela não sabe de nada? Como que ela entendeu que aquilo ali seria um abuso, uma lesão e não algo normal que acontece com o corpo humano após entrar em óbito? Então, gente, é que nem todo médico sabe de tudo, né? Existe o negócio da especialidade. A especialidade do médico legista é muito diferente da especialidade de um médico ali, de um pronto atendimento. Não é errado ela não saber disso. Errado seria ela notar algo de errado e não relatar. Então, assim, ela viu algo de errado, mas não era obrigação dela saber que aquilo, entendeu? Não era o que ela pensou. A gente entende que quem é capacitado para averiguar qualquer sinal num corpo, depois ali do óbito, é o médico, o perito, o médico legista. Enfim, a médica fez o trabalho dela. Então, o exame foi feito, o laudo completo e oficial não foi divulgado e nem pode ser divulgado. Ele faz parte aí de toda a investigação e só consta ele lá no processo. Mas, assim, o que sabemos deste laudo é que não houve abuso sexual e testes toxicológicos descartaram a presença de álcool ou drogas no organismo da bebê. Ela, gente, realmente veio a óbito, ela realmente faleceu devido a uma fatalidade. Aquilo que falamos, né, no começo do vídeo. E, gente, tinha sido medo da Isabelle. Ela pensou que isso poderia acontecer. O Levi, gente, é um cara grande, um cara enorme. Ele é pesado. Ela teve o medo disso acontecer. Ela pediu ajuda pro Raí. Mas como o Raí disse que o Levi, de tão bêbado que tava, não ia se mexer, infelizmente, a Isabelle ignorou seus instintos e essa fatalidade aconteceu. Depois disso tudo, tanto o Raí quanto o Levi foram soltos. A Justiça do Ceará determinou a revogação da prisão preventiva dos dois após o Ministério Público apontar a ausência de requisitos legais para manter os dois presos. O Raí, ele foi solto e não foi indiciado por nenhum crime. A investigação comprovou que ele não estava no quarto no momento do ocorrido e não teve responsabilidade criminal na morte da bebê. O Levi também foi posto em liberdade, mas ele foi indiciado por homicídio culposo, que é aí quando não há a intenção de matar. Sim, gente, ele será responsabilizado pelo que ele fez, que foi beber, ficar totalmente bêbado, se deitar do lado de um bebê e, devido a isso, se deitar acidentalmente sobre a criança, provocando asfixia mecânica. Com o fim do inquérito, a Polícia Civil também indiciou a mãe da menina, a Isabelle, também por homicídio culposo, comissivo por omissão. A defesa da Isabelle afirmou receber a conclusão do inquérito com serenidade, mas classificou o indiciamento da Isabelle por homicídio culposo como um grave equívoco na condução deste inquérito policial. O advogado argumentou que pretende demonstrar à justiça que a mãe não assumiu qualquer risco e não agiu de forma imprudente ou omissa. Segundo seu relato, ela amamentou e colocou a filha para dormir de forma rotineira. O advogado informou também que vai processar civil e criminalmente as pessoas e páginas que disseminaram boatos mentirosos sobre o caso, especialmente as falsas alegações iniciais de violência íntima que foram completamente descartadas pela perícia oficial.
A defesa criticou duramente a pressa por um julgamento público nas redes sociais, ressaltando que a investigação preliminar arruinou as reputações e colocou vidas em risco antes que as provas técnicas fossem avaliadas. Como eu disse, né, gente, o advogado da Isabelle, ele classificou o ocorrido, dizendo que o que fizeram com os três foi como se os três tivessem sido assassinados nas redes sociais. O advogado conseguiu na justiça medidas protetivas de urgência em favor da Isabelle. A decisão fundamentou-se em episódios de ameaças graves, ataques virtuais e discursos de ódio motivados pela repercussão do caso. O resultado disso tudo gerou ampla discussão pública sobre a precisão de diagnósticos preliminares e os impactos de julgamentos antecipados nas redes sociais antes da conclusão das provas periciais. E é isso, gente. Foi isso. Houve, sim, um homicídio, porém, não foi como se entendeu, né, como foi divulgado, da forma como as notícias foram vinculadas, da forma como soube, né, de tudo que aconteceu, de como o caso aconteceu. Claro, gente, que levou, né, a todo mundo se revoltar. É super errado, gente, a gente fazer já um julgamento da pessoa. Só que assim, a notícia foi essa. Foi divulgado simplesmente que 2 homens foram presos por, supostamente, terem abusado e matado uma bebê de 10 meses. Foi assim que foi noticiado. Foi assim que foi reportado o caso, sabe? E assim, o abuso teria sido detectado por conta da médica, do exame que a médica fez ali. E a criança, ela chegou sem respirar. Então, assim, sabia que a criança também tinha sido asfixiada. Então, o que se entendeu daquela história, né? O que se imaginou de tudo aquilo. E aí que, graças a Deus, né, nós temos formas de detectar as coisas, a perícia foi muito bem feita e, assim, os policiais, a investigação correu da forma correta e rapidamente todo o caso foi desvendado, gente. E simplesmente a bebê Helena veio a falecer aí devido a uma fatalidade, né? Infelizmente, o que de fato aconteceu foi que o Levi, ali dormindo, completamente bêbado, né, gente? Ele não tinha nem noção do que ele estava fazendo. Eu vi um psicólogo falando que quando o bêbado, né, ele dorme, ele tem um sono que é como se fosse você cair num abismo, sabe? Você apaga. E ele nem viu o que ele fez. Ele nem viu que ele deitou em cima da bebê. A bebê, claro, gente, não ia nem conseguir gritar. Pressiona seu peito assim, ó, e fica sem ar e vê se você consegue gritar. Não consegue. E, infelizmente, nenhuma dessa movimentação acordou a mãe Isabelle e essa fatalidade aconteceu. Os dois já vão responder, né? Mas não sabemos aí. Eles não respondem presos. Eu acho que pode ter uma prisão de 1 a 3 anos. Mas normalmente, em casos assim, eles não respondem presos. A gente viu recentemente, né? O último vídeo aqui do canal, eu contei a história do pequeno Henri, aonde a mãe dele foi absolvida e perdoada pela juíza, porque entende-se, né, que a morte da criança já é aí uma pena que a mãe carrega pro resto da vida, né? A perda da pessoa é a pior coisa que poderia acontecer. Então, não sabemos se de fato a mãe será responsabilizada de alguma forma ou, sei lá, perdoada. E o Levi também, né, gente? Ele estava bêbado, virou. Como que, assim, imagina se fosse com você. Você acordar e saber que você sufocou uma criança com o seu peso até a morte. Uma bebê de 10 meses. Enfim, diante de toda a repercussão, os 3 estão, assim, com a imagem acabada. Eu espero que agora que tudo foi esclarecido, que nada aconteça com eles, embora a mãe Isabelle tenha aí conseguido uma medida protetiva. Mas, assim, esperamos que nada aconteça, que os 3 envolvidos fiquem bem, que quem tem que responder, responda, que a justiça seja feita, mas entendemos aí que o que aconteceu foi uma fatalidade. E é isso, gente. Me fala aqui nos comentários, vamos conversar, me diz o que você achou desse caso, o que você pensa sobre isso. Eu, assim, sinceramente, pra dar minha opinião é muito complicado, mas eu me coloco no lugar de uma pessoa que cometeu um erro, se virou, deitou em cima de uma criança. Me coloco no lugar da mãe que dormiu e não viu. Mas também a gente sabe que a responsabilidade é nossa, quanto adultos, né, de cuidar de um bebê.
Enfim, vamos conversar nos comentários o que você achou desse caso. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.